Fala galera, eu sou o René do Vale, estamos começando mais um Pode Inspirar, o podcast do Jovem Empreendedor. Nesse ano de comemoração dos 18 anos da JA Bahia, resolvemos fazer esse podcast incrível para você, jovem empreendedor que quer saber sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo, inovação e novas tecnologias e como você pode se diferenciar no mercado de trabalho. O Pode Inspirar é um podcast que vai ao ar toda sexta-feira, mas de segunda a quinta teremos sempre várias pílulas do nosso episódio todos os dias no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcast, no nosso Instagram, @JABahia. Então, só acompanha a gente nas redes sociais que toda sexta-feira são um episódio completo das nossas gravações aqui dos nossos podcasts. E esse podcast é uma parceria da JA Bahia com co-realização da Vale Produtora Audiovisual. E nesse episódio de hoje eu tenho a honra de receber aqui, eu vou até pegar o papelzinho aqui para ler, porque o currículo é grande dessa moça. A convidada desse episódio é uma profissional dinâmica e apaixonada por trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Ela é gerente de recrutamento e seleção na Ambev. Temos o prazer de receber aqui a Mariana Adriano. Seja bem-vinda, Mariana, tudo bom? Obrigada, René. Primeiro agradecer demais o convite, certo? É um prazer imenso estar aqui, podendo trocar essa ideia com vocês, e faz todo sentido a forma como você me apresentou. Sou uma pessoa realmente muito dinâmica, trabalho muito num relacionamento próximo com os jovens, então me identifico muito com o trabalho da JA e acredito que aqui a gente vai trocar uma ideia bem interessante sobre um assunto que é perspicaz. Eu diria isso, no mínimo perspicaz. O tema do nosso episódio de hoje, gente, é intraempreendedorismo. Como você, jovem, pode trabalhar isso dentro das empresas privadas. Eu vai abordar um pouquinho sobre isso, sobre o que é a nossa primeira pergunta. Já podemos começar. O que é o intraempreendedorismo, Mariana? René, eu acho que a gente pode começar tentando desmistificar o que é o empreendedorismo. Sim. Né? Que é aquele conceito, aquela ideia de você encontrar uma solução e você, enquanto pessoa, desenvolver aquela solução. Então, vamos trazer aqui o exemplo de um jovem que estuda tecnologia, que está na área de TI. Ele é uma pessoa curiosa, é uma pessoa criativa, está ali na internet e percebe que um público específico tem um problema. E ele consegue desenvolver uma solução de TI para aquele problema. Ele tem duas opções. Ou ele desenvolve a empresa dele para poder compartilhar essa solução, ou ele vai trabalhar em uma empresa privada onde ele vai desenvolver essa solução para a empresa. Sim. Então, no primeiro exemplo, onde ele constrói um empreendimento para ele, a gente está falando sobre ser empreendedor. E quando a gente fala de intraempreendedorismo, a gente está falando de buscar essa inovação, essa solução dentro de empresas privadas. Então, dá sim para falar sobre inovação, dá para falar sobre ser curioso, aquela frasezinha que a gente ouve, né? Pensar fora da caixa, dentro de organizações privadas. Então, dá para empreender dentro de outros empreendimentos. De outros empreendimentos. E é mais comum do que parece, né? Sim. A gente pensa assim, tem a mística de que não dá para empreender no ambiente de trabalho. É aquilo e ponto final que está dado, é o que o meu líder falou, o meu gerente, e vai ser aquilo. Mas eu acho que, principalmente quem tem, no meu modo de ver, tem esses cargos mais criativos, intraempreendem mais do que outros cargos, a impressão minha. O que você imagina? Não é impressão sua. Quando a gente vai olhando, né, a gente traz um contexto de um mundo que está mudando, onde a velocidade com que as coisas acontecem tem sido muito mais rápida. A gente começa a olhar para profissionais, e aí, gente, profissional, entenda, desde o jovem aprendiz até o alto gerente de uma empresa, habilidades que vão fazer com que a gente encontre soluções mais rápidas para a mudança que o mundo está propondo para a gente. Então, quando a gente vai falar sobre intraempreender, eu, por exemplo, profissional da área de recursos humanos, como é que eu posso fazer isso dentro da área que eu estou? Como é que uma pessoa dentro da área de marketing pode fazer isso? Como é que uma pessoa que hoje está estudando para poder trabalhar com vendas pode fazer isso? E esse acaba sendo o diferencial do profissional que o mercado procura hoje. Em vez de ser só aquela pessoa que senta, recebe a demanda e executa a demanda, hoje, quando a gente fala sobre ser curioso e principalmente sobre ser proativo, é essa proatividade que aguça a curiosidade, faz com que a galera vá atrás de procurar novas saídas, sabe? Então, hoje, o que o mercado procura são pessoas que tenham essas habilidades para serem empreendedores.
Rapaz, já ficou uma dica aqui, já virou um corte já isso aqui, porque a dica aqui é incrível, né? Porque o jovem, você falou até aí do jovem aprendiz, Sim. as empresas têm aberto cada vez mais, têm dado mais atenção aos jovens aprendizes, pego suas experiências pessoais, né, familiares e levado para dentro das empresas, porque isso às vezes pode mudar totalmente o conceito de um produto, de um serviço, de uma entrega para um cliente final ou não, um cliente intermediário. E por que as empresas, partindo disso, têm pensado tanto nesse intraempreendedorismo? O que mudou nas empresas nos últimos anos para aguçarem esse olhar agora para isso? E darem importância, né? Porque às vezes o olhar tinha, mas não dava essa liberdade, essa abertura não existia, né? Olhando para fora, Renê, tem um insight que é conseguir fazer a leitura do mercado. O mercado como um todo, né? Nós, enquanto pessoas que consomem, a gente dita o que a gente quer das empresas. Hoje, a opinião do consumidor ela é muito mais levada em consideração. Hoje, o desejo, o interesse de consumo de determinados clientes é levado em consideração. Antes, a gente tinha uma participação autocentrada das empresas, ou seja, eu faço xícara. Eu não quero saber quem é que vai consumir a xícara. O que eu tenho para oferecer é essa xícara aqui de porcelana branca. Se quiserem comprar, ok. Se não quiserem, tudo bem. Eu continuarei fazendo a mesma coisa. Hoje, empresas com esse perfil, engessados, como a gente fala, acabam perdendo espaço. Porque hoje você tem a pessoa que vai querer a xícara branca, a xícara rosa, a xícara amarela, uma xícara de 500 ml, uma xícara de 20 ml. Então, quando a gente começa a dar mais atenção para a pluralidade, e isso é legal a gente falar porque vem por diversas portas de entrada, a gente começa até dentro de casa, ter dentro das organizações, um pouco do que o mercado está pedindo para a gente lá fora. Então, quando eu tenho um jovem aprendiz, quando eu tenho um estagiário, quando eu tenho um trainee, quando a gente fala também sobre diversidade, porque não tem como a gente falar sobre intraempreender sem falar sobre diversidade de origens, de pensamentos, de história, que é tudo que vai compor essa perspectiva mais próxima do que a gente encontra no mercado. Então, não é só por tendência, é por estratégia de negócio também. E também eu imagino que seja também por causa da concorrência. Sim. A concorrência está aí. Se eu fizer só xícara branca, o meu concorrente vai aparecer com a xícara preta, uma amarela, uma rosa, uma lilás, enfim. Exato, exatamente. Então, é o conjunto de estratégia que tem a ver com olhar para o meu lado e saber quem já está fazendo aquilo, certo? E tem a ver também com entregar a melhor experiência, o melhor produto para quem está esperando algo de mim enquanto empresa. E antes essa pessoa comprar de mim, que já me conhece, do que de um novo que está chegando. Então, eu posso oferecer essa inovação para a pessoa, né? Exatamente. E é muito legal a gente também perceber que empresas que, entre aspas, são tidas como tradicionais, né? Porque a gente tem o conceito de que o tradicional é fazer sempre a mesma coisa, né? Empresas que são tradicionais se reinventando. E se reinventar faz parte do processo. Nós, enquanto pessoas, nos reinventamos. A gente aprende coisas novas, muda de opinião. E a gente, quando olha para as organizações, entende que elas são organismos vivos. Porque eu posso tirar tudo isso, estratégia, eu posso tirar produto, mas se eu tirar as pessoas, eu não tenho nada para entregar. Então, quando eu olho para as diferenças, quando eu olho para os perfis que podem agregar para o nosso negócio, no final de tudo, a gente está falando sobre pessoas. Então, por isso que é legal a gente trazer para o privado, digamos assim, essa experiência diversa. Falando de pessoas e de pluralidade, quais são as competências que as empresas procuram no intraempreendedor, principalmente no jovem aprendiz, por exemplo? Não que seja uma caixinha que eu tenho que estar naquela caixinha, mas assim, quais são as competências gerais assim que o jovem tem que pensar, que ele tem que ter trabalhado nele pelo menos ou iniciado essa competência? Pergunta incrível. É uma dúvida aqui que todo mundo fala, mas o que eu tenho isso? Será que eu tenho? Mas eu não sou bom para esse cargo, para essa vaga, porque eu não me comunico bem, ou eu sou tímido, enfim, várias questões, né? Essa é a pergunta que quem trabalha com recrutamento e seleção gosta de responder. Aí, que bom, que bom. Então vamos lá, gente. Se esse é o momento de anotar alguma coisa, pega a caneta, o bloco de nota e vamos conversar sobre isso. A gente vai estar falando sobre habilidades. É super importante a gente ter conhecimentos técnicos específicos para as coisas que a gente quer fazer. Então, uma pessoa que vai trabalhar com vendas
tem que ter o mínimo de conhecimento técnico sobre estratégia de venda, sobre negociação. Quando a gente está falando sobre uma pessoa que vai pilotar avião, essa pessoa tem que ter o conhecimento técnico para poder mexer naquele painel de controle todo. Então, tem algumas coisas que a gente aprende em sala de aula, que a gente vai fazer um curso específico e é necessário para as funções específicas que a gente vai fazer. Mas, no geral, quando a gente vai olhando para o indivíduo, é importante a gente olhar competências como proatividade, que foi um pouquinho do que a gente falou aqui, René, que instiga ali a curiosidade, que é uma outra habilidade também. A gente precisa falar sobre comunicação. E a comunicação não é necessariamente o falar bonito. Ou falar demais, né? Exato. A comunicação é você conseguir transmitir uma mensagem, é você conseguir compartilhar com outras pessoas para que elas comprem a sua ideia. Então, a comunicação é nesse sentido. E a gente precisa falar sobre pensar fora da caixa, né? Que caixa é essa? O que é esse pensar fora da caixa? Que é trazer soluções inovadoras. 2 pontos que são super importantes aqui, que eu gosto muito de dividir. Trazer solução inovadora não é construir o foguete da NASA. Inovar não é necessariamente inventar uma coisa que não existe, tá, gente? Exatamente. É pegar 2 coisas, 2 ideias, juntar e falar, isso faz sentido pra gente. Algo novo pra gente aqui na empresa. Exatamente isso, Renê. E de onde é que vem esse pensar fora da caixa? Vem das nossas experiências. Vamos pensar no Google, por exemplo. Hoje, a gente não sabe mais o que é utilizar uma rede social e não ter Se o Google sair do ar, eu perdi um monte de coisa. O dia da gente já não vai mais valer. Eu perdi agenda, perdi documento da empresa, perdi e-mail, um monte de coisa. Exatamente. Site. E a gente tem agora, né, em todas as redes sociais, e começou com o Google, o botão do like, do coraçãozinho do curtir. Sim. É algo que não é assim, meu Deus, algo que, como é que nunca pensamos nisso? Mas uma funcionária falando em reunião sobre a experiência do consumidor, do site, da plataforma, da ferramenta, falou, pode ser legal a gente começar a mensurar isso. Se tivesse um botãozinho com coração, e aí a gente fosse vendo quantas pessoas gostaram ou não daquilo dali, da plataforma. Da plataforma, a gente começa a entender se o que está sendo publicado é legal, se não é. E hoje a gente não sabe mais viver sobre isso, sem isso. Então, a gente vê o botão e já sabe pra que é. Gostei ou não gostei? Gostei ou não gostei, já está no nosso subconsciente, a gente vai de forma automática. Mas isso partiu o quê? De uma comunicação. Isso partiu de pegar experiências anteriores dela para poder compartilhar em uma reunião.